Bom dia, boa tarde, boa noite, meus alunos do segundo ano do ensino médio diurno e noturno. Aqui é o professor Vitor. Vamos dar início à terceira semana do PET 6. Esta é a primeira parte, é a teoria. Você vai encontrar a segunda parte, como está escrito aí, ó, no meu canal do YouTube, Química para Feras, e o nome está lá. Semana 3. Constante de equilíbrio e equilíbrio iônico. Você vai encontrar isso na página 58 do material de vocês. Constante de equilíbrio é genérico, tá, gente? Existe um tipo de equilíbrio específico chamado equilíbrio iônico, por isso a gente vai estudar separadamente. Mas a ideia é a mesma. Constante de equilíbrio, Kc ou Kp. C de concentração, P de pressão. Considera uma reação elementar, aquela que ocorre numa única etapa. E que seja reversível. Significa que ela vai dos reagentes para os produtos e dos produtos para os reagentes. Você vai ver isso através dessa seta aí. Existe a reação direta e a reação inversa. Observe as pontas das setas. A e B são os reagentes, C e D são os produtos. Se eu usar a letra C, eu estou calculando concentração. Então, a concentração dos produtos, dentro desse colchete, significa concentração. Cada produto vai ser elevado ao seu coeficiente, Czinho e Dzinho, olha lá, representado pela letra cor roxa. E embaixo, o reagente A e o reagente B, multiplicados, também elevados aos coeficientes Azinho e Bzinho. Observe um problema aqui. Na equação, é A mais B. Na constante, é a concentração de A vezes a concentração de B. Então, na fórmula, é multiplicação. Em cima é produto, embaixo é o reagente. Agora, podemos calcular a constante de equilíbrio relativa à pressão. Mas para isso, a fase tem que ser gasosa, ou seja, todas as espécies devem ser gases. E aí você trabalha com a pressão de cada uma das espécies. Só troquei então o colchete pela letra P. Mas o que é exatamente esse Kc e Kp? Então vamos interpretar agora. Nós já vimos que para calcular a constante, em cima a gente coloca os produtos, embaixo os reagentes. É uma fração. Se essa razão, se o Kc ou Kp for menor do que 1, significa que então o denominador é maior que o numerador. Então a reação está tendendo na formação dos reagentes. Agora, se o Kc e o Kp for um valor maior do que 1, na fração, para isso acontecer, a parte de cima, o numerador tem que ser maior. Então o produto prevalece. A constante pode estar próximo de 1? Pode, se a quantidade de produtos for bem próxima da quantidade de reagente. Existe uma relação entre Kc, que é a constante relativa à concentração, e o Kp, que é a constante relativa à pressão. E essa fórmula eu não estou deduzindo ela, mas tem como deduzi-la, vocês podem procurar aí, tem vários materiais na internet, em livros que deduz. Mas aqui eu já estou trazendo ela já pronta para vocês. Kp é igual ao Kc, que multiplica R, que é a constante geral dos gases, que a gente vai trabalhar geralmente com esse valor, 0,082 atmosferas vezes litro sobre Kelvin vezes mol. Não precisa se preocupar muito com a unidade, mas é importante saber que existe. Esse número vai ser multiplicado pela temperatura em que o processo está ocorrendo, só que essa temperatura tem que ser unidade Kelvin. E esses dois números, dois valores, devem ser elevados ao ΔN.
O que é o ΔN? Ele é a diferença entre a soma dos coeficientes dos produtos da soma dos coeficientes dos reagentes. Então, estamos fazendo diferença. Estamos somando os coeficientes dos produtos, C mais D, somando os coeficientes dos reagentes, A mais B, e subtraindo um valor pelo outro. Bom, então vamos fazer um resumo aqui. Uma constante geral, constante de equilíbrio, é a concentração de C elevado a Czinho vezes D elevado a Dzinho, dividido pela concentração de A elevado a Azinho vezes B elevado a Bzinho. Agora, quando a espécie é um ácido ou uma base, eles sofrem ionização ou dissociação. Eles produzem íons, ou eles liberam íons. No caso do ácido, o íon é o H+, e o ânion que acompanhava aquele H. No caso, a gente está representando por A-. Para montar a constante é igual ao anterior, só que agora as espécies são iônicas. Vamos colocar I de ionização. E aí vamos calcular o KI, produto sobre os reagentes. Vamos considerar que a água está numa quantidade invariável, constante. É tanta água, comparando com a quantidade de ácido, que praticamente não muda. Então, como ela é uma constante, e nós estamos calculando uma constante, o produto de duas constantes continua sendo constante. Então, ela não vai aparecer na nossa fórmula matemática, tanto para o ácido quanto para a base. No caso do ácido, esses de azul são os produtos. Vamos multiplicá-los. E aqui o reagente é o HA. No caso da base, também é KI. Eu posso usar KB. É a concentração desses azuis, que é o C+, que é o cátion, vezes OH-, sobre o COH, que é a base. Então eu trouxe para cá um resumo do que a gente falou, mas o importante é você perceber esse detalhe aqui. Quanto maior o valor da constante KI, ou KA, ou KB, A de ácido e B de base, mais forte será o ácido ou a base. Vamos entender isso. Quanto maior o valor matemático que você encontrar para essa constante, mais dissociada ou ionizada estará a espécie. Então, nós dizemos que essa espécie é mais forte. Então, a força ácida, ou a força básica, ou a força iônica daquela espécie é considerada maior. Ela ioniza ou ela dissocia mais. Ela separa em cátions e ânions em quantidade maior. Lei da diluição de Ostwald. É uma dedução matemática para calcular a constante de equilíbrio baseado no grau de ionização dessa espécie. Para isso, a gente tem que entender o que é grau de ionização. Alfa é a letra que usaremos para calcular o grau de ionização. Ele é determinado como a quantidade de matéria, o número de mols da espécie ionizada, dividido pela quantidade de mols, quantidade de matéria da espécie total não ionizada. Vamos entender. Eu coloco 100 moléculas de um ácido na água. Dessas 100, apenas 20 ionizaram. Logo, nós temos 20%, 20 em cada 100 ionizado. Então, o alfa é igual a 20%. Escrito em número decimal, 0,2. Outro exemplo. Eu tenho uma base e apenas 2 em cada 100 sofreram dissociação. Então, eu tenho 2 em 100 é 2%. Eu não vou deduzir essa fórmula, mas para deduzi-la, você vai encontrar vários materiais aí deduzindo. Você só tem que saber que para calcular a constante de equilíbrio, a constante de ionização pode ser calculada como esse alfa ao quadrado, escreve número decimal e eleva ao quadrado, dividido por 1 menos esse valor do alfa, que multiplica a concentração da espécie inicial.
Quando trabalhamos com eletrólitos fracos, ou seja, ácido ou bases fracos, ou talvez sais pouco solúveis, o alfa, o grau de ionização, é muito pequeno. Então, o valor 1 menos alfa praticamente é igual a 1. E aí, quando eu volto na fórmula e considero que o denominador 1 menos alfa é praticamente 1, a minha fórmula fica mais fácil de se guardar e de se trabalhar com ela. Mas por que 1 menos alfa é praticamente 1? Imagine que você tenha uma em cada 10.000 moléculas ionizando. 1 em 10.000 é um número muito pequeno, 0,00001. E 1 menos esse 0,00001 é praticamente 1. Então, quando o grau de ionização é muito baixo, você pode ignorá-lo. Mas você só pode ignorar para o denominador, tá? Se você ignorar no numerador, não vai ter o que colocar. Então, 1 menos alfa é praticamente 1. Então, você pode tirar esse denominador, colocar 1 no lugar dele. E aí a fórmula nossa fica KI é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração. Isso para eletrólitos fracos, pouco ionizados. Mas como saber que eu posso fazer isso? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse quadro em roxinho que está aqui à direita. É útil saber. Um ácido é considerado fraco se ele tiver um grau de ionização menor ou igual a 5%, ou seja, 5 em cada 100 moléculas ou menos ionizam. Então, na hora de calcular o Ka, que é a constante de ionização do ácido, a ordem é de 10 a menos 5, ou menor do que esse valor. É um ácido muito fraco. Então, você pode usar essa fórmula de baixo e não a fórmula de cima. A base é a mesma coisa. Grau menor que 5%, ou 5 em cada 100, ou menos, você pode considerar a fórmula de baixo e não a fórmula de cima. Então, constante de ionização é alfa quadrado vezes molaridade, ou concentração em mol por litro, representado por esse par de colchetes, um virado para o outro aí. Pronto. Esse número é encontrado aonde? No enunciado do exercício, geralmente. Então agora, gente, eu quero agradecer. Essa só é a teoria. Espero vocês na parte 2. A gente vai resolver exercício e aplicar essa teoria, deduzir cada parte dela para vocês. Tá bom? Então, com isso, espero vocês na próxima aula. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite para todos vocês. Valeu!